Valeu. Vamos lá começar? Então, gente, da prova de 2017.1, questão 1 e 2 nós fizemos, então questão 3 aqui. Ele dá uma equação logo de cara, então prova da baiana, para a gente observar. Aqui tem um detalhe interessante, só para recapitular. Ó. Você está vendo aqui a conformação de um anel hexagonal em cadeira. Sempre que os anéis hexagonais formados por ligações simples, eles podem se arrumar em cadeira ou barra. Aqui você está vendo exatamente a estrutura em cadeira. Olha, pega e bota ali. Aí você tem a glicose, como ele coloca. Antes de a gente chegar na questão em si, eu quero só chamar a atenção de vocês para alguns detalhes a respeito disso daqui. Você tem um monossacarídeo. Desses monossacarídeos, bora pessoal, depois vocês olhem isso daí, vamos lá. Eu tenho um monossacarídeo. Importante que vocês precisam conhecer, monossacarídeos. Eu tenho que saber a glicose, frutose. Tem outros também, tem outros, mas não tem importância como essas duas aqui. Aí você vem para os disacarídeos. Formados pela condensação de monossacarídeos, tá? Vamos lá? Quais são aí que vocês lembram? Porque o que vocês lembram são exatamente os que são importantes. Sacarose. A sacarose é um disacarídeo formado pelo quê? Glicose e frutose. Glicose e frutose. Aí eu tenho uma... maltose? Que é formado por? Glicose. Glicose? Aí tem outra. Galactose. Formada por? Glicose e? Lactose. Mas tem mais, esses são importantes. Aí vem os polissacarídeos. Vamos nós? Vai. Eu tenho a amido, celulose e mais quitina. Não, glicogênio. Esses três, quitina ali, quitina da beleza. Né? Esses três vocês não podem esquecer. Tá certo? Não pode esquecer isso daqui. Essa daqui, você tem o que nós chamamos de aldoexose. A de cá é uma cetoexose. A ideia dessa ser aldo e essa ser ceto é mostrar a você a capacidade oxidativa disso. Então ele mostra que isso vai oxidar e isso daqui não vai oxidar. Então, quando alguém pega e dá para você, olha, a glicose é uma aldoexose, a outra é uma cetoexose. O que ele está chamando a atenção da gente? Capacidade oxidativa. Aí ele vem mais e traz isso daqui. Isso é um açúcar redutor. Tá? Então, se alguém está trazendo para a gente a ideia de que ele é um açúcar redutor, isso é verdadeiro. Então eu tenho ali, a glicose é uma aldoexose, tá tudo lindo. Agora olha para lá e me responde se a glicose é uma aldoexose. Confere. Não, né, gente? Se vocês vão fazer uma baiana domingo e estão nesse nível de atenção, eu estou começando a ficar com... Como é que a pessoa fica? A pessoa fica apreensivo. Eu estou com compreensão, eu estou agoniado. Aí você fala, ok, assim, olha para lá e me responde se a glicose é uma aldoexose. Então você não pode chegar, baixar, primeira situação, não posso chegar ali baixando a guarda para fazer uma baiana de medicina. Quais são as funções que vocês conseguem chegar ali na glicose? Álcool e éter. Ou seja, a glicose em sua forma ciclizada
ela se apresenta como um poliálcool éter. Tá certo? Então, ó, cuidado com isso daqui. Quando a gente fala que ela é uma aldoexose, eu estou me referindo à sua configuração aberta. Tá? Então, eu tenho uma configuração aberta e tenho uma configuração fechada. Foi que a Baiana trouxe pra gente uma configuração fechada. Ah, porque eu posso animar? Tá. Em sua configuração aberta, eu teria um aldeído, sim. Em sua configuração fechada, você não vai ver mais esse aldeído. Tá? Então, bem atenção nisso daí. Ele mostra, então, uma reação onde eu pego 6 moléculas de CO2, ou 6 mols de CO2, reajo com 6 mols de água, luz solar e clorofila, e o que é que vai acontecer? Eu produzo ali a glicose e produzo também 6 mols de oxigênio. Se eu fizesse o processo contrário, óbvio que não teria mais nem a clorofila nem a luz do sol, o processo contrário seria o quê? A respiração. Tá? Então, algumas coisas importantes a gente vai falando mais aí no decorrer da questão. O que é que o texto traz pra gente? Diz assim: organismos fotossintéticos removem parte do dióxido de carbono da atmosfera, o que diminui a concentração de gases do efeito estufa emitidos por atividades antrópicas e, a partir da absorção de energia solar, produzem glicose de acordo com a reação química representada de maneira simplificada pela equação química. Moléculas de glicose, representada pela estrutura química, combinam-se para formar a celulose, constituinte da parede celular dos vegetais, e o amido, armazenado em diferentes órgãos vegetais. Continuando. Considerando as informações e os conhecimentos das ciências da natureza, é correto afirmar. Então, de maneira diferente da nossa primeira semana, onde eu pedi para vocês fazerem as questões aqui, a gente foi fazendo as questões, eu não tinha um gabarito. Então agora eu já estou jogando o gabarito para você. Então você fez a questão, você vai checar aí seu gabarito, pode ser eu acertei ou eu não acertei, e a gente então vai fazendo as questões. Então primeiro lá, gabarito é esse daqui, a gente vai ver por que as outras não seriam respostas e como é que eu chego, né, nessa possibilidade. A glicose é um carboidrato, perfeito, não podia deixar de ser. Ele ataca a ideia da presença do OH. Então, quando você vê esse monte de OH, ele fala assim, ó, pô, tem gente que acha que quando aparece OH é base. Você não tem base em química orgânica atuando como liberadora de OH. Tá? Então, você nem se preocupa com isso. Você não tem base dentro da química orgânica atuando como liberadora de OH-. Você não vai ter isso aí. Então, tem caráter básico. Tá errado. Não tem nada a ver aqui. Que apresenta grupo funcional das cetonas, misericórdia, em sua estrutura química. Primeiro que você pegar e olhar, assim, eu não sabia isso daqui não, mas quando eu olhei para cá, não vi nenhuma cetona ali. Eu não tinha nenhuma cetona, tinha aldeído. Não, tinha éter. Ele apresentou para você a estrutura em cadeia fechada, o que eu tenho ali é éter. O volume de CO2 retirado da atmosfera pela absorção de 500 gramas de gás na fotossíntese é de 200 litros na CNTP. Tem cálculo para fazer, isso aqui não faz. A energia liberada no processo de fotossíntese, liberada no processo de fotossíntese ou a energia absorvida no processo de fotossíntese? Então aqui está errado. Né? O amido e a celulose são polímeros perfeitos, são polímeros naturais, perfeito de novo, obtidos pela reação de condensação, perfeito, é uma condensação de várias moléculas de glicose, e essas reações de condensação, o mecanismo dela deixa claro se tratar de uma reação que quimicamente nós chamamos de reação de eliminação. Então nós vamos fazer uma eliminação. E nessa brincadeira, né, de fazer essa eliminação, nós temos então um polímero, e esse polímero claramente é um polímero que você consegue fazer ele através de reações de condensação. Polímero que você faz através de reação de condensação é polímero de condensação. A classificação do polímero, na verdade, devia ser dado pela... Não deveria falar assim, polímero de condensação, mas o polímero através de uma condensação. Porque aí o aluno já percebe que nós estamos falando de uma reação. Isso significa que retorno a esse processo aqui seria o quê? Você pegar e fazer uma hidrólise. Então, se eu faço uma hidrólise, eu quebro, eu vou metabolizar esse polímero, tá certo? Ele é um polímero natural. A gente consegue metabolizar isso. Nós não conseguimos metabolizar o glicose. Algumas coisas importantes é que você ouviu a estrutura da glicose e viu que a estrutura da glicose é formada por um monte de OH. Esses OH com a água conseguem interagir de maneira bastante eficiente através de ligações chamadas de hidrogênio.
Então eles fazem ligações de hidrogênio. Então a gente consegue trazer uma linha assim, de pensamento aqui bem tranquila em relação a isso. Ó, os monossacarídeos, eles vão interagir com a água através de ligação de hidrogênio. Como eles são pequenos, eles não só interagem com a água, mas como a água tem a capacidade de solvatar eles. Então eles interagem com a água e são solúveis na água. Disacarídeos, pequenininho ainda. Eles vão reproduzir as estruturas dos OH que apresentavam aqui nos monossacarídeos. Então eles interagem com a água e como são pequenos ainda, a água vai fazer o quê? Envolver eles e vai solvatar. Então, os monossacarídeos e os disacarídeos todos são solúveis em água. Agora, quando eu chego aqui, aí eu tenho uma estrutura gigantesca. A água continua interagindo com eles. Então, há uma interação? Há. O que não há é a capacidade de solvatação. Você não vai conseguir pegar e envolver uma coisa formada por milhares e milhares e milhares de moléculas. Perfeito? Então, uma coisa é você interagir, a outra coisa é ser solúvel em. Então, lá os polissacarídeos eles não são solúveis em água. Pô, mas como é que eu consigo? Você faz hidrólise. A água, então, agora vai quebrar ele em estruturas menores. Ok. Gessinho, a ingestão de celulose presente nas folhas, sim, verdes, é importante para a obtenção de moléculas. Aí é aquele vacilozinho que o aluno não aprendeu as coisas direito lá na aula de biologia. Porque não é importante para os seres, o organismo humano, obter molécula de glicose, uma vez que ele não consegue metabolizar celulose. Isso daqui, pessoal, isso daqui é o que você vai acabar, né, chamando depois de fibra. Seu corpo não consegue metabolizar ela, então o que é que seu corpo vai fazer? Não vou perder tempo com ela. Aumenta os movimentos peristálticos. E aí você pega e começa a eliminar aquilo ali. Então, pessoas que têm retenção intestinal, né, têm prisão de ventre, eles vão fazer, come bastante o quê? Alimentos ricos em fibra. Rico em fibra significa ser rico em celulose. Rico em celulose significa que você não consegue metabolizar aquele negócio. Se você não consegue metabolizar, seu corpo não perde tempo. Manda embora. Então, fechamos essa, tem essa aqui para a gente pegar e fazer agora. O que é que ele faz? O volume de CO2 retirado da atmosfera, ele me coloca em uma conta que já estava balanceada aquela equação, e diz que tinha 6 mol de CO2. Retirado na atmosfera, pela absorção de 500 gramas de gás na fotossíntese, é de 500 litros medido na CNTP. Então não precisa nem fazer uma estequiometria aqui, associando a equação, porque está tudo já na proporção. Estequio quer dizer proporção. Você vai fazer um cálculo estequiométrico, você vai fazer um cálculo de uma proporção. Se ele te der a proporção, acabou, você pega aqui e faz a questão. Se ele não te der a proporção indicada, você vai procurar a proporção em algum lugar. Onde é o lugar? A equação. Então eu só uso a equação quando ele não estabelece para mim a proporção. Ele já começa estabelecendo. Ó. 500 gramas de CO2 tem 200 litros de CO2 na CNTP. Ele não pegou e fez, olha, quando eu pego o CO2 produzindo 3 toneladas de glicose, não fez isso. Ele não relacionou CO2 com ninguém, ele relacionou CO2 em si. Ele pegou e disse, ó, cadê? Se eu tivesse 44 gramas de CO2, eu teria 1 mol de CO2, que na CNTP daria 22,4 litros. Era o que eu teria. Ora, e se eu tivesse 500 gramas de CO2 sendo retirado? Eu teria 200 litros? O aluno olha para aquilo ali e fala, pô, se eu tivesse 440 gramas, eu teria 224 litros. Ou se eu tivesse 500, eu não teria 200. Se vocês fizeram, e eu sei que vocês fizeram, várias provas da Baiana, vocês fizeram várias questões que envolvem cálculo. Gente, na hora de você pegar e começar a tentar não sabotar o seu projeto de vida. Porque assim, você fez todas as questões de cálculo e viu, os cálculos estequiométricos da prova da Baiana são ridículos. Eu não estou falando ridículo assim, ridículo em relação àquilo que você espera.
Porque você era assim, ó, não, porque eu tenho que pegar todos os casos de reagente em excesso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e agente limitante, e que para isso, e que negócio, e aí ele pede com pureza, aí ele pede, aí você faz aqueles cálculos tecnométricos desse tamanho, que toma 3 folhas, logaritmo, blá, blá. Você chega na barra do cara e fala assim, ó, faça só isso daqui, pelo amor de Deus, porque eu sei que a prova é grande. E aí você fica esperando uma coisa, não, porque ó, quando cai cálculo, eu tenho um problema. Você não tem problema com essas coisas. Olha o nível. Por exemplo, eu vi aqui que aumentou mais de 10 vezes, então aqui não precisa nem fazer. Por isso que ele está deixando o cálculo, ele está colocando, ó, em algumas provas você vai ver até que ele vai trazer mais de uma situação de cálculo, mas em outras provas ele vai trazer só uma alternativazinha aqui, ó, envolvendo o cálculo, então deixa para ela para depois. Se pudesse, não precisa nem fazer. Você pegou e achou sua resposta aqui, com certeza você tinha. Não, assim, mas sobrou tempo, eu quero confirmar para falar. Confirma, tem tempo, sai de lá, na hora de fechar o portão. Bata nas costas do vigia e fala assim, ó, estou indo aí. E um abraço. Foi essa, gente. Qual foi o gabarito? Letra D, tranquilinho aqui pra gente. Alguém teve alguma dúvida antes de a gente passar na questão seguinte? Não? Eu vou deixar esse negócio aqui até quando for possível e necessário, tá? Daqui a pouco a gente pega aí e apaga aí. Você nem fez o cálculo ali, porque não precisava. A questão 4, ele traz uma outra substância, a cilindrospermoxina. Aí ele pega e diz, há algumas coisas interessantes. Antes de começar. Vou voltar para cá. Você lembra desse ácido? O nome dele? Sulfúrico. Perfeito. Olha para aquele canto lá na prova, que não é a primeira vez que a baiana tem utilizado desse artifício ao longo desses anos aí. Perceba que ele não tem mostrado mais ligações negativas, mas partido para uma representação em octeto expandido. Assim, eu estou na minha segunda fase, eu boto como, aquela pergunta que eu tenho todo fazendo, isso é sinal de que ele não está estudando para a segunda fase como deveria. E como é que deve estudar para a segunda fase? Pela primeira. Pega a prova da primeira e vai vendo o que é que ele usa na primeira. Ele usa assim, ele bota a estrutura desse jeito, ele bota daquele, ele fala dessa maneira, então ele vai falando, dando as pistas de como é que ele vai fazer a coisa. Pô, assim, como é que ele vai... Você acha que ele ia me dar 10 pontos nisso? Ele me dá 1 ponto naquilo, ia tirar ponto meu? Eu poderia virar para você e falar assim, não sei. Eu não sou o cara. Então como é que eu vou saber? Poxa, mas como é que você sabe? Sei. Porque eu fico vendo o que é que ele usa, como é que ele fala, ele usa essa palavra, não usa aquela, ele bota desse jeito, não bota daquele. Então, se eu consigo pegar, olhar uma prova e ter a noção de como é que esse cara vai avaliar você, porque isso não faz o mesmo. Por que você não estuda para a segunda fase, dando mais valor à primeira fase do que ficar respondendo as questões? Porque se eu entender como é que esse cara aqui responde as questões, ou como ele faz as frases afirmativas, eu estou entendendo como é que eu tenho que fazer lá também. Eu não estou dizendo para você não fazer as questões abertas, eu estou dizendo para você aprender com quem vai te fazer a pergunta sobre as questões abertas. Bota como, professor, assim. Você me ajuda agora só um detalhezinho aqui, mas um detalhezinho mesmo. Tá vendo aquele ácido sulfúrico lá no canto? Ó, eu vou te mostrar ele aqui. Esquece tudo isso e veja ele. Tá vendo lá o ácido sulfúrico? Pronto. Eu vou fazer um processo de condensação como a gente fez na estante. Qual? Aqui. Aqui do lado a gente fez uma condensação. Foi para produzir celulose, amido, essas coisas todas. Então eu fiz a condensação. Fiz. Aí eu gerei uma estrutura que a química orgânica chama de ácido sulfônico. É um grupo, é uma estrutura, uma função da química orgânica que você normalmente não vê sendo cobrado. Quais são as funções ali presentes? Boa pergunta. Quais são as funções ali presentes? Ácido sulfônico. Eu não tenho um ácido carboxílico, eu tenho um ácido sulfônico. Pô, então, hidrogênio o que aqui? Íons d'água. Vamos olhar mais para lá. Vamos olhar mais para lá. O que é que eu tenho aqui? Álcool. O que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho
carbono, dupla O, nitrogênio. Aqui eu tenho o quê? Uma? Amida. Eu, na verdade, não tenho nem só uma. Eu tenho o quê aqui? Outra amida. Olha o que eu tenho aqui. Amida de novo. O que é que eu tenho aqui? Amida. E aqui? Amida. E aqui? Não vem? Não. Eu tenho uma imina, perfeito. Não entendi, professor. Então vamos entender. Nitrogênio com ligações simples e eu não tenho uma carbonila logo do lado. Porque se fosse assim, amida. Se eu só tenho ligações simples para o nitrogênio, só ligações simples, aí eu tenho amina. Se eu tenho uma dupla para o nitrogênio, imina. Se eu tenho uma tripla nitrogênio-carbono, nitrila. Então, essas são as situações nitrogenadas não oxigenadas, porque na prova de 2018.2 ele pegou e falou do nitrocomposto. O que é que pode aparecer de nitrogenada para mim na prova? Isso aqui. Aí o que é que normalmente acontece nas provas? Eu estava falando para vocês daquele negócio de você pegar e montar conhecimento baseado em gabarito. O aluno pega aqui e fala assim, ó, nós temos ali 3 grupos, tipo de bota, nós temos ali apenas amidas. Aí o aluno pega e fala, não temos apenas amidas, nós temos amidas e aminas. Ele está achando que tudo isso daqui é amina. Não, o que é que o vestibular acabou fundamentando? Ou tem amina, ou tem amida. O aluno continua sem saber da existência de quem? Das aminas. O que é que tem aqui importante para a gente, Versinho? São os pares de elétrons não ligantes. Vou mudar a cor aqui, para ficar mais fácil de você encontrar. Ó, eu tenho um par de elétrons não ligante aqui. Eu tinha um par de elétrons não ligante aqui. Eu tenho um par de elétrons não ligante aqui. Eu tenho um par de elétrons, eu tenho um par de elétrons. Tá tudo lindo. Mas o que vai acontecer agora? Tá todo mundo aí vendo? Tá vendo esse hidrogênio daqui? Eu ionizei ele. E isso daqui vai e faz o quê? Aceita o H+. Então ele está sendo representado de uma forma que o vestibular chamou de... Não chamou aqui, chamou de outra prova. Então se ele botar isso daí, ele já sabe que isso daí é verdade. De uma maneira dipolar. Ele tem 2 cargas. Ele não é um dipolo enquanto molécula, mas ele tem 2 cargas. E essas 2 cargas na mesma estrutura, eu chamo de zwittério. Então ele não é um cátion, ele não é um ânion, ele é um zwittério, porque houve uma neutralização interna. Houve uma neutralização interna naquela estrutura. Então, veja a riqueza de perguntas que ele poderia fazer para você. Veja o tanto de coisa que ele podia abordar, o tanto de pegadinha que ele podia montar. E a gente vai botar para quebrar agora. Deixa eu apagar essa partezinha aqui. Já tirou foto, já fez as coisas. Aqui nós estamos na questão 4. Deixa eu apagar aqui. O 4 aqui para a gente não se perder. 4. Micro-organismos como as bactérias e protozoários presentes na água do rio, lago e represas produzem toxinas prejudiciais à saúde. A exemplo da cilindrospermopsina, substância fabricada por cianobactérias e representada pela estrutura química. Aí ele continua. Considerando essas informações e as propriedades da blá 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 blá, é correto afirmar que... O que é que ele disse na primeira? Só para eu tirar aquela imagem dali, para não movimentar muito ela. O grupo CON, então ele está falando daqui, uma estrutura amida, sim. Uma estrutura química da cilindrospermopsina. Sim. Representa a função amina. A função amina. Não, é a função o quê? Amida. Uma coisa importante aí é você ver que a baiana, assim como você também, então você já fica
tranquilo em relação a isso. Ele não pegou e fez, olha, o grupo carbonila, o grupo isso, o grupo aquilo. Ele fala, ó, como é o nome do grupo amida mesmo? Como é que você chama o grupo? Aí ele pegou e falou, ó, o grupo seu ainda. Ela mesmo está se livrando do problema. Tem um éster, você vai falar como? Qual é o nome do grupo dos ésteres? Não, você não é o carbonila, você fez aqui. Você tem isso? É uma pergunta do grupo dos ésteres. Ou, ela fala assim. Da amida, ela acabou de mostrar para você como é que ela trata. Porque você sabe o que é uma carboxila, você sabe o que é uma carbonila, você sabe o que é uma hidroxila. Ninguém vai te mexer nisso aqui. Então não se preocupe com as coisas. Como é que você aprende? Aprende aqui. O grupo CON é uma amina? Não, o grupo não é uma amina. Vamos nós? O que é que ele mandou na B? O átomo de enxofre na estrutura química da cilindrospermopsina apresenta 8 elétrons na camada de valência. Ele teria 8 elétrons na camada de valência se ele não tivesse expandido o octeto. Ele não tem 8, ele tinha 6 e compartilhou todos os 6, é o que ele está vendo ali. Então ele tem quantos elétrons na camada de valência? 12. Se a baiana trabalha com octeto expandido, trabalha. Como é que você sabe? Prova de 2017.1. Ah, então quando eu chegar lá e fizer um desenho, bote o desenho assim. Pô, mas por que eu vou botar o desenho assim? Eu estava conversando e alguém pegou e disse que 2017.1 me disse que ela vai cobrar desse jeito. E ele então, sequencialmente nas provas, inclusive de segunda etapa, ele tem colocado moléculas onde, ao invés de chamar a atenção para a dativa, ele tem colocado octetos expandidos. Então eu tenho que saber que existem essas coisas. Que nem todo mundo vai ter 8 elétrons na camada de valência. Tá? Eu dei o quê? 12, tá ali na cara para você pegar e olhar. Pô, professor, vamos? Vamos. O que é que diz na C? A massa de um mol do composto químico representada é constituída por 70 gramas do elemento químico nitrogênio. 70 gramas do elemento químico nitrogênio. Tá tranquilo porque é nitrogênio. Tá? Agora fala assim, de hidrogênio. Pariu, abrir os hidrogênios, tudo esse negócio aqui vai ser um inferno agora. De carbono. O percentual de carbono, isso eu teria que contar tudo, depois contar o carbono, depois pegar isso. Nitrogênio ainda tá de boa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 14, 70. Em um mol, a massa pode ser representada em grama para todos, então, inclusive para o nitrogênio. Se eu sei uma massa do todo escrita em grama, do nitrogênio pode ser escrita em grama para um mol. Eu tenho o quê? 70 gramas de nitrogênio por mol. De cilindropermopsina. Vai. O que é que ele disse na outra? A hidroxila OH, ligada ao carbono saturado, indica que a cilindrospermopsina, em solução aquosa, atua como base de arríticos. Gente, nós estamos falando da mesma prova. Ele acabou de perguntar isso na questão anterior. Ele vem de novo e pergunta a mesma coisa. O detalhe é que tem alunos que vai errar lá e vai errar aqui. Pô, assim, mas aí não é comigo não, pronto. Aí não é com você não. Pronto. Então aqui você sabe que estruturas que apresentam o OH não vão liberar OH- dentro, só que lá ele falou da liberação do OH-, aqui ele está falando do quê? Do pH, se não me engano, né? Numa base de arrênio. Base de arrênio, isso aí é a mesma coisa, liberaria OH-. E assim, tem outra aí, vai, tem outra. Tá em qual dentro agora? Pode fechar. O radical metil, presente na estrutura química representada, está associado ao carbono que utiliza orbitais hídricos FCP2. Isso aqui é o metil. Isso ali é o metil. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos ligar esse metil ao carbono. E esse carbono tem o quê? 4 ligações sigmas. Ou seja, ele é um híbrido S3. Ele falou que era o quê? Questão, tranquilo. Se você não quiser... Poxa, eu não queria contar não, mas eu estou no modo preguiça agora. Que depois você fala um negócio, não faça, não conte. Eu estou em um modo tão preguiçoso que eu nem paro para contar esse negócio. Vou matar uma questão de boa, né? Porque as outras coisas são completamente erradas. Não vamos pegar e marcar nada que tinha aí nessa situação. Fechamos essa? Então vamos nós agora. Tchau. Cilindrospermia. E aí vem uma questão que fala de quê? De coeficiente de solubilidade. Então, enquanto eu estou apagando aqui, deixa eu fazer algumas perguntinhas para vocês.
Gente, existe uma relação aqui nesse quadro, questão 5, relação matemática, tá? Existe uma relação? Existe. Tem uma relação aí no quadro. Se eu pegasse essa relação, eu linkasse pontos dessa relação, todos os pontos possíveis, eu então encontraria essas linhas que estão vendo aqui. Tudo bem? Ok. Aí agora uma outra pergunta. Aí se eu pegasse essa relação entre o coeficiente de solubilidade e a temperatura e traçasse linhas verticais, elas cortariam esse gráfico aí em apenas um ponto. O que me diria isso? Que isso não é apenas uma relação, isso é uma função. Esse é o eixo Y, esse é o eixo X. Aquele eixo é o eixo do domínio e esse é do reflexo, ou seja, ele é da consequência, ele é a imagem. Ele está dizendo para a gente que alterações que você faça na temperatura provocarão efeitos onde? No coeficiente de solubilidade. Então ele está dizendo para a gente que o coeficiente de solubilidade, que é uma relação entre a quantidade de substância e 100 gramas de água, ou qualquer proporção que você queira, está associada a uma temperatura. Ou seja, é uma função da temperatura. Aí ele vai mais ainda e diz para a gente, olha, para alguns, uma função crescente com a temperatura. Que se eu pudesse pegar e deixar parecida com a reta, não seria só crescente com a temperatura, mas teria uns coeficientes de angular bem sugestivos, ou seja, ele aumenta muito o meu coeficiente para pequenas variações de temperatura. Já existem outros que eu aumento muito a temperatura e provoca o quê? Pequenas variações dele. E existem outros que o aumento na temperatura provoca uma diminuição, porque essa função seria o quê? Decrescente. Aí ele pega e diz, ó, quando acontece um crescimento dessa função, chamada coeficiente de solubilidade, com a temperatura, essa dissolução é chamada de endotérmica. Então eu tenho uma dissolução endotérmica. Tem uma dissolução endotérmica, assim, é aquela dissolução que é favorecida pelo aumento da temperatura. Agora, se esse aumento de temperatura não favorece o aumento do coeficiente, então nós temos uma dissolução dita exotérmica. Tudo de boa? Bia, você pode ler aí com os R? Vá. O conhecimento da solubilidade de sais em água é importante para a realização de atividades em laboratórios e no procedimentos médicos que envolvam a utilização desses compostos químicos. Perfeito. A dissolução dessas substâncias químicas em água é influenciada pela temperatura. E se influenciado, eu queria que você pegasse e grifasse ele, ou botasse aí, é função. Tá? Poxa, Gessinho, eu estava fazendo minha prova lá, questão aberta, e aí eu fiquei o tempo todo usando função. Eu tive uma recaída achando que eu estava na prova de redação e achei que eu estava usando muito a palavra função. Porque o cara está muito preocupado com isso não, gente. Eu já usei a palavra função 2 vezes, eu acho que não posso usar. Não pode usar. Eu usei a palavra água 3 vezes, você vai usar qual agora? Você não tem esse problema aqui. Tá? Então é outro foco. Pode assim, mas eu queria botar. Vou usar a palavra influencia. Poxa, mas será que ele usou? Ele disse que o coeficiente era influenciado pela temperatura. Se fosse um gás sendo dissolvido no líquido, a pressão também seria um fator a influenciar. Então, para sais dissolvendo em líquido, a pressão pouco influencia. A ponto de pegar e dizer, isso daqui é função daquilo ali. Se fosse um gás, o líquido, um gás dissolvido em um líquido, ele seria função tanto da temperatura quanto da pressão. Perfeito? Tanto da temperatura quanto da pressão. O que é que ele diz mais, Bia? Como mostra o gráfico que apresenta as curvas de solubilidade do nitrato de potássio, Sim. do cromato de potássio, do cloreto de sódio e do sulfato de sésio. Perfeito. Ele botou os nomes e botou as fórmulas, né? Mas assim, pô, não botou. Gente, dá uma olhadinha assim, antes de ficar nervoso, porque tudo é um nervosismo. Aí ele fala sulfato, só pode ser esse sulfato. Aí ele falou cromato, só pode ser o de cá.
Aí se modificava e fiquei sem saber se era nitrato ou era cloreto. Não é possível. Então não tinha como uma pessoa não saber do que ele estava falando. Então antes de eu me estressei, não pode. Tá? Não pode, você não se estressa. Você pega e dá uma olhada primeiro, ver se você consegue sair sem estresse. Bia. O processo de dissolução dos sais constituídos pelos metais alcalinos em água é endotérmico. Metais alcalinos são esses daqui. Esse é o metal alcalino, esse é o metal alcalino, esse é o metal alcalino, esse não é o metal alcalino. Tipo, ele não. Tá? Então, só aqueles lá. É endotérmico? Acabou. Tá vendo? Acabou. Acabou, tô de boa, tô terminando minha prova já, porque essa aqui é a questão 5, aí deve ter a 6 ou a 7, ou só a 6. Se tiver a 6 ou a 7, faltam 2, vai ser eu matei todas as de química. Isso lhe deixou bem? Não, me deixou bem, ótimo. Então vai as outras agora e detona as outras. Pô, assim eu acho que eu errei todas as de química. Isso deixou você bem? Deixou. Eu vou acertar todas as outras. Beleza. É uma prova que conta questões, independente do que seja e do grau de dificuldade. Então, não é aquela, pô, eu acho que eu estou indo mal em química. Beleza, tomara que as outras consigam compensar para você. Fechei todas de química. Beleza também. Fechei todas de química e errei de inglês. Miséria. Miséria. Então tem gente que acha que é mais fácil eu conseguir os pontos da prova de inglês do que da de química, dedica em inglês. Ou tu pega e acha que é mais importante fazer isso do que o outro, dedica o outro. Então o que é mais fácil? Então, assim, uma coisa para vocês terem experiência. A galera que está pontuando muito, eles não erram questões de geografia, história, inglês, português. Isso daí é tipo assim, o básico que você vai fazer. Agora tem o outro lado também da brincadeira. Muita gente não assiste a aula de história, nem de geografia, nem de português, nem de inglês. Então a coisa do gogó de pegar e dizer assim, mas eu me garanto, sabe? Se garante quanto? Tem gente que se garante realmente. E tem gente que vai perder ponto nesse negócio. Se perder um pontinho ali, então está compensando os outros que você faz aqui. Então, assim, isso daí eu me garanto mesmo, eu prestei atenção no negócio, assisti as aulas, valorizei, e aqui eu me garanto também. Ótimo, bora para a segunda fase. Bora para a segunda fase, que lá você está na sua casa. Quero que assim, as matérias que você gosta de estudar, quis realmente você estudar, tudo, então, vamos matar. Bora ver as outras? Tem umas outras coisinhas para a gente fazer. A mistura de 120 gramas de cromato de potássio. 120 gramas de cromato de potássio, sim. Com 200 gramas de água. Cromato de potássio. Sim, com o quê? 200 de água. Com 200 gramas de água. Veja que ele estabeleceu uma proporção. Para 100 de água. Aí ele pega e fala, agora eu quero dobrar. Tá. Se você dobrar, um dos conselhos que eu dou ao aluno quando ele está fazendo uma questão onde só tem uma curva e ele vai ficar fazendo pergunta para você sobre aquela curva é, se ele pegou e disse no próprio enunciado, aí não foi no enunciado, foi na alternativa, então ele pode mudar de alternativa para outra. Quando ele bota no enunciado, tipo, olha, foram colocados 200, e sabendo que a solubilidade varia de acordo com o gráfico. Aí ele dá esse gráfico, mas no enunciado ele botou o quê? 200. Logo de cara, você faz aqui 200 e sai fazendo o seguinte, ó. 40, 80, 120, 160. Porque senão você vai ficar fazendo cálculo durante a questão. Tá tudo ali já, você já adaptou o seu gráfico, toda a nova situação que eu tenho. Então, 200 gramas de água estariam associados, ele deu a temperatura? Forma uma solução saturada a 60 graus. A 60 graus Celsius. 80 seria em 100. Eu tenho 160 gramas. 160 gramas seria o limite. Isso seria o ponto de saturação. 120 gramas está abaixo disso. 120 no nosso novo gráfico seria aqui, ó. Então veja que esse ponto está aquém da quantidade que eu poderia dissolver. Qualquer ponto que fica aquém da igualdade é matemática pura o negócio. Eu tenho uma equação e as inequações. Menor que e maior que. Menor que insaturado. Maior que supersaturado. Igual a saturado. Então se eu estou aquém, eu estou diante de um processo de insaturação e não de saturação, como ele botou aí na letra. Beleza? Vai! O coeficiente de solubilidade do sulfato de sério aumenta com o aquecimento do sistema aquoso. Falso. Ele diminui, é decrescente com a temperatura. Vá.
A solubilidade do nitrato de potássio é maior do que a do cromato de potássio a temperatura de 20 graus Celsius. Falso. Então, olha que coisa também interessante. Nós temos a solubilidade de um sal podendo variar e ficar maior do que o do outro em uma determinada temperatura. Isso é muito interessante, variação em cima da questão agora, para você fazer o processo de precipitação. Eu queria agora fazer uma separação dessas misturas. Eu poderia fazer o quê? Começa evaporando água. À medida que eu vou evaporando água, a solubilidade deles, né? Evaporando água, a solubilidade muda ou não? Não, só muda com a temperatura. Cuidado, isso é pegadinha. A solubilidade não depende da quantidade de água. Porque a solubilidade é o coeficiente de solubilidade. A solubilidade é função de quem? Da temperatura. E o que é que depende da quantidade de água? A quantidade dissolvida. A quantidade dissolvida é uma coisa, a solubilidade é a relação. A quantidade de material dissolvido depende da quantidade de água? Depende. E quem precipita primeiro? O menos solúvel. Na natureza acontecem as coisas mais fáceis. Botei água aqui para todo mundo a 20 graus. Esse daqui fala, eu sou mais solúvel. Então se dissolve, porque você é fácil. Os outros têm dificuldade. Então se eu começo a baixar a temperatura, quando chegasse aqui, ó, ele ia dizer, ó, você, é difícil você ficar dissolvido. Viu? Não, você é fácil. Você é difícil. Sua solubilidade é baixa. Aí ele começa a fazer o quê? A precipitar. Então, em um processo de cristalização fracionada, eu utilizo esses valores. E cristaliza primeiro aquele que tiver o menor coeficiente de solubilidade, mostrando que ele tem dificuldade, né, no processo de dissolução. O enunciado dessa questão falou de situações médicas. Imagine que ele poderia fazer uma questão bem mais elaborada, que era falar de quê? Falar de estruturas que poderiam gerar cálculo renal. Botava lá vários sais e perguntava, vem cá, considerando que você pegou e mexeu com essa solubilidade, encontrar uma pedrinha lá, um cálculo, esse cálculo deve ter qual sal em maior quantidade? O menos solúvel. O menos solúvel tem que precipitar mais. Então você teria uma quantidade dele maior do que a dos outros. Perfeito? Tem mais, Bia? Tem, né? Tem. O nitrato de potássio e o cloreto de sódio apresentam o mesmo coeficiente de solubilidade a 40 graus Celsius. A 40 graus Celsius. O cloreto de sódio e o nitrato de potássio? O nitrato de potássio e o cloreto de sódio. Não. O cara não tinha o que perguntar isso, né? Acabou minha criatividade. Eu peguei e vou fazer uma pergunta dessa aqui. Porque se ele botasse aqui, ó. Mas seria verdade, assim. Mas, pois é, ele tentava inventar uma coisa assim que fosse parecida, porque aí. Tá, deixa quieto. Vai, cada um com seu. Acabou essa questão. Ó, matamos ela também? Não é a questão não, velho. Assim, eu tô ninja do negócio. E aí, galera, quando você está nesse esquema, né, fazendo sua prova, como a gente está fazendo hoje, aí você vendo as provas sendo resolvidas, a primeira coisa que acontece, né, nessa mente... Não, pode terminar logo, né? Termina logo. Tá? Em quantos minutos dá? Vai. Tá ótimo. Deixa... Não, termina logo isso, né? Pra não ficar também aqueles quebradinhos tudo. O aluno, ele começa a olhar para a situação e faz assim. Ele, assim, eu estou achando que também essa... Veja, você melhorou, você está entendendo tudo o que está acontecendo, e aí começa a ficar. Mas também, eu estou achando que essa prova está fácil. A desse ano aqui, foi difícil para o povo desse ano. O pessoal que veio no outro ano, achou essa fácil. É sempre assim. Vocês vão olhar de 2018.2 e vão dizer, pô, essa tá fácil. A minha que está difícil, claro. Você não fez a prova de química sozinho, você fez a prova de química dentro de um contexto. Aí sempre a prova de química pensa de um jeito diferente. Aí quando você começa a separar as questões, você achou que essa é fácil, essa é fácil, achei ela fácil, achei ela fácil. Então, vá nessa vibe de falar o quê? Pô, velho, se eu estou preparado aqui, eu estou preparado na outra, porque eu estou passando todas as provas para mim. Todas. E você conseguiu fazer então agora, é só conseguir juntar e fazer todas juntas. Olha o que é que ele traz aqui, galera. Essa é bem legal. Porque ela tem um bocado de coisa para ensinar para a gente. Os ácidos metanóico, etanóico e benzoico são substâncias. Então, bora botar só aqui.
são ácidos carboxílicos. A ideia de ser ácido carboxílico é que o hidrogênio ionizado é da carboxila. A gente viu nesse instante aqui um ácido que era sulfônico. Ou seja, o hidrogênio ionizado não era da carboxila, era uma estrutura sulfônica. Então, quando eu pego e apresento para você isso daqui, ó, e aí eu apresento para você isso daqui, aí eu venho e apresento para você isso daqui, aí você fala, tá, Jaci, eu vou quebrar a mesma ligação e vou liberar o mesmo H+. Aí eu vou dizer para vocês, está coberto de razão. Tudo aqui seria igual. Porque eu estou quebrando a mesma ligação e liberando o mesmo H+. Então a questão agora seria, quem é que está conectado a esse grupo para ajudar ou dificultar no processo de ruptura dessa ligação? Ou seja, o grupo que eu vou colocar aqui atrairá o elétron do hidrogênio, favorecendo o processo, ou repelerá o elétron, os elétrons daqui, fazendo com que fique mais difícil o processo. Quimicamente falando. O grupo é eletroatraente ou eletrorrepelente? Porque todos são carboxílicos. Então, todas as vezes que alguém vira para mim e manda eu comparar força de ácidos carboxílicos, ele está chamando você à situação de dizer se o grupo é eletroatraente ou eletrorrepelente. Como é que você sabe isso? Porque todos são carboxílicos, gente. Olha como é diferente. O que é isso? Ah, isso é um ácido nítrico. Vai liberar esse hidrogênio aqui na forma de H+. Beleza. E quem é que está? É o nitrato. Então, bora outro agora. Gessinho já mudou, agora é nitroso. Gessinho já mudou, é hipocloroso. Gessinho é cloroso. Gessinho é clórico. Gessinho é perclórico. Ou seja, eu estou mudando a estrutura toda baseado nessa mesma ligação. Mas entender essa mudança aqui, ó, é perceber que a mesma ligação e o mesmo hidrogênio vão ser liberados. Comparar esse com esse já é outra pegada completamente diferente, porque aqui é uma estrutura que tem um nitrato conectado, o outro é um nitrito conectado. Dá para comparar esses dois aqui, ó. Esse daqui com esse daqui, eu já preciso agora pensar de uma maneira diferente. Agora, em química orgânica, velho, química orgânica, o cara vira para você e fala assim, ah, onde é que você não entendeu que o nome de todos eles é carboxílico? Porque eu estava querendo dizer para você o tempo todo que, ó, é o mesmo lugar, tá bom? É o mesmo lugar. Aí ele vem e diz, quando você pega um grupo alquila, metil, etil, propil, qualquer um desses daí, você tem um grupo eletrorrepelente. E se você pegar e aumentar mais eletrorrepelente ele fica. Então, se ele não me desse nenhuma informação e colocasse esses dois aqui, eu saberia dizer para você que esse daqui é mais forte do que esse. Porque ele é um grupo alquila menor. E eu conseguiria extrapolar para outra questão e dizer assim, ó, se fosse um ácido graxo, que é um ácido de cadeia longa, ele seria muito fraco. Muito fraco. Esse eu estou na boa. Aí o cara pega e diz para você, tá, só que agora tem um detalhezinho. Nós aprendemos que grupos aromáticos são grupos eletroatraentes. Tá, assim, você já ficou um pouquinho maior também, né? É metanóico, gente. Eu botei etanóico e propanóico. Vou só ajustar aqui para ficar certinho. Pronto. Olha para cá. Aí vem o detalhe. Esse grupo aqui é um grupo que... Ah, ele é grupo eletroatraente. Tá. E aqui? Ah, aqui não tem grupo nenhum. Aí o cara vai fazer uma pergunta. E aí, o que é melhor? É você pegar e aumentar a cadeia. E depois que você aumentar a cadeia, você colocar um grupo eletroatraente, ou você manter a cadeia pequena?
Aí você falaria o seguinte: esse daqui com esse daqui, eu consigo analisar de boa. O que é que eu não consigo analisar? É isso daqui. Eu não sei se botar um grupo eletroatraente e aumentar a cadeia foi melhor do que não colocar grupo nenhum. Então você tem uma referência para matar a questão se fosse isso. Se eu botasse metanóico, etanóico e propanóico, você matava a questão. Não precisava informação numérica para você. Aí ele pega isso. Como eu sei? Olha que maravilha, gente. Se cair um negócio desse na segunda fase, você já sabe por onde vai. Pô, assim, ele mandou eu justificar, eu fiquei sem saber. Tá certo eu justificar assim? Ele me ensinou como é que justifica. Ele me ensinou. Como é que eu sei que ele me ensinou? Porque ele botou informação, porque se ele não botasse aquela informação, como é que você ia justificar? Os ácidos metanóico, etanóico e benzoico são substância química que em solução aquosa, arrênios, ionizam, liberando H+. Parou aqui, arrênios, que em solução aquosa reagem com a água e transferem H+, para essa molécula, bronceanoato. Estou falando que eu sou capaz de liberar e o outro é capaz de receber. A água não é uma estrutura passiva, como é no conceito de Arrhenius. A água, ela surge e ela está participando como alguém que reage. Por isso que a gente diz que aqui há a formação do íon H3O+. Para Arrhenius não tinha isso. Porque para a Arrhenius você chegava lá, botava a substância pegava e fazia o quê? Ionizava. E a água fazia o quê? Permitia que você ionizasse. E acontecia o que com ela? O que vai acontecer com ela? Aqui não, a gente tem uma ideia de que a água está participando mesmo. A reação de ionização é reversível. E a maior ou menor capacidade, a gente está lhe dando de presente aqui uma aula sobre equilíbrio químico. A reação é reversível. E a maior ou menor capacidade da doação do próton, do ácido carboxílico, está relacionada à estabilidade da base conjugada. Porque se eu sou um bom liberador, eu sou um bom liberador de H+. O que é que você tem agora? O H+, é minha base conjugada. Como minha base conjugada não é uma boa receptora do H+, então eu sou um ácido forte. Porque eu consigo liberar muito H+. Agora, se mal eu libero H+, minha base já está recuperando tudo e voltando, eu sou um ácido o quê? Fraco. Aí ele pega e diz, olha, sabe o que é um ácido forte? Aquele que tem maior capacidade de doação de H+, e automaticamente minha base é uma base conjugada o quê? Estável. Eu consigo estabilizar bem a carga. E como eu estabilizo bem a carga, resultado, você pode ficar aí de boa com o seu H+ liberado. Se eu não estabilizo bem a carga, o que é que eu faço? Eu volto e me conecto de novo ao H+, eu volto a ser você. Então você não consegue liberar muito. Aí ele vem e fala. E está relacionado ao quê? A estabilidade da base conjugada. Fator importante que eu levo para a segunda frase. E o que mais, Gessinho? E a força da ligação OH-. OH. Entendeu? Ele falou assim, ó. Se a força dessa ligação aqui for grande, o ácido vai ser fraco. Eu não consigo quebrar ela, como é que eu libero o H+? Aí você pega e diz. Todos são praticamente iguais. Por que todos são praticamente iguais? Todos são praticamente da mesma estrutura, são carboxílicas. Ah, então todos são iguais? Não, porque o grupo que está aqui ele vai provocar uma deformação nos campos dessa ligação. Aí altera um pouco as energias. Quando eu olho nu e crua, friamente para ele aqui e falo, pô, todos são iguais. Você entendeu agora o que é o grupo eletroatraente e eletrorrepelente? Porque ele, nessa coisa de empurrar os elétrons ou de atrair o elétron, ele deforma os campos que estão aqui nessa região. E ao deformar o campo que está nessa região, ele enfraquece ou fortalece essa ligação. Se ele enfraquece a ligação, ele libera o H+. Primeira etapa, liberei o H+. Aí você fala, oba, agora eu só preciso que minha base seja uma base estável. Porque se minha base for uma base estável, ele não vai pegar de volta. Então, a ligação era fraca, liberou. Segunda etapa, lá. A base é estável, não pega de volta. Bora de novo, assim, bora.
A ligação foi fragilizada. Liberou. A base não é estável. Pega de volta. Resultado. Não adiantou muito liberar, porque a base pega de volta, eu não consigo fazer uma boa ionização. A ligação é forte. Pô, meu, se a ligação é forte, a base agora já tem dificuldade até de fazer o processo como um todo. Essa é a questão. Os valores das constantes de equilíbrio dos ácidos apresentados. Gente, aula. Devia cobrar para você. Eu falei assim, poxa, eu vou pegar agora, vou cobrar. Serve para prever a força relativa dos ácidos. Para que eu uso uma constante de equilíbrio? Você pega lá, ó, tem a aula lá de equilíbrio químico, a gente pegou e ficou estudando lá as constantes. O que é que a constante quer dizer? O que é que a constante quer dizer? O que é que a constante quer dizer? Até enjoar. O que é que a constante quer dizer de novo? O que é que a constante quer dizer de novo? Aí o cara pega, bota esse negócio todo e fala, tá aqui, ó, gente, ó, mão beijada para você, tá vendo, ó? Ácido metanóico. Ácido etanóico. Ficou mais fraco. Por que, Gessinho? Eu aumentei isso daqui. Ele não te perguntou nada, ele deu valor. Pô, Gessinho, eu estava na dúvida agora se isso ou isso era melhor. Ele está dizendo, não se preocupe com isso não. Esse é o mais forte de todos. Poxa, mas aqui você botou um grupo eletroatraente e no outro eu não botei grupo nenhum. É só a carboxila. Pô, então foi melhor só a carboxila. Como é que você sabe? Está aqui dizendo. Agora, ó, entre um grupo eletrorrepelente e um grupo eletroatraente, o grupo eletroatraente é melhor do que o grupo eletrorrepelente. Ele mostrou para você. Considerando essas informações, associadas aos conhecimentos sobre equilíbrio químico, e admitindo que o valor do produto iônico da água, quando começa com esse monte de K na questão, quando já começa com aquelas agonias, aí ele vai mandar fazer alguma coisa, relaxa o teu facho e sabe que você pode pegar e atacar a questão de boa. A base conjugada do ácido metanóico é mais forte do que a base conjugada do ácido etanóico. Ácidos fortes conjugam bases fracas. Se o ácido metanóico é o mais forte dentre eles, a base conjugada dele é a mais fraca. Pô, eu não consegui ver isso. Ele disse no texto. Só que ele foi dizendo assim, ó, depende disso. Depende, tipo assim, vai lembrando das coisas, vai lembrando. Ele não disse como é que as coisas influenciavam, ele apenas disse que estavam conectados. Mas já foi a primeira. A base não é a mais forte. O ácido etanóico, sim, libera o próton H+, mais facilmente. Falso. Quem é que erra aquela questão? O aluno que está muito desavisado e sem atenção, porque de repente ele acha que menos 5 é maior que menos 4. Mas não era para errar. Porque ainda que menos 5 ele ache que seja maior do que menos 4, o outro também é menos 5 e está com um número maior. Então não é para marcar aqui por nada na vida. Ele não tem como marcar esse negócio aqui. Ah, mas aí ele chutou, já assim, ele estava lá, disse que não sabia, chutou o negócio. Logo essa, então está errado. A substituição do átomo de hidrogênio no grupo do ácido metanóico, que é isso daqui, por um grupo fenil, que é isso daqui, implica no aumento do caráter ácido. Aí eu peguei e falei assim, porque eu botei um grupo eletroatraente. Ele te deu os valores. Como eu não olhei o valor, não, porque você não olhou o valor, velho. Mas o mais importante é o valor que ele está te dando. O valor da constante de equilíbrio Kb para o maniobenzoato, base conjugada do ácido benzoico, é de aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 10. Bora pular essa primeiro. A concentração de íons na solução aquosa de ácido benzoico é menor do que na de ácido etanóico, admitindo soluções com a mesma concentração. Está entendendo? Quem é que ioniza mais? O benzoico ou o etanóico? Benzoico. Então a concentração de íons lá vai ser o quê?
Maior. É você voltar à ideia do equilíbrio e pensar o seguinte: um equilíbrio fala das espécies predominantes. Quais são as espécies predominantes? Os reagentes ou os produtos? Como é que eu vou saber? Olha a constante de equilíbrio. Quanto maior for a constante de equilíbrio, mais predominam os produtos. E os produtos são o quê? Os íons. Aí ele pega e fala: vem cá. Poxa, como é que eu ia calcular aqui a concentração de íons? Em outras palavras, para ácidos fracos, uma constante de equilíbrio baseada, lembrou? Na lei de diluição de Dalton, diz o quê? Que se a concentração é a mesma, mas o alfa não é, então a constante também não vai ser. Quem tiver maior alfa, ou seja, quem for mais forte, vai ter uma constante de equilíbrio maior. E a constante de equilíbrio está falando de quem? Dos íons. Então vai ter o quê? Mais íons só. É isso que está falando. Mas vamos voltar para outra. O valor da constante de equilíbrio KB em um par ácido-base conjugado, Ka vezes KB é igual a Kw. Tudo bem? Notícia boa aqui para vocês. A 25 graus Celsius, isso é uma constante, né, gente? E o outro também é uma constante, o outro é uma constante. Nós temos duas constantes aqui que estão se multiplicando. Tudo bem? Se a constante Ka, ou seja, a constante associada ao ácido, for multiplicado pela constante associada à base, vai dar Kw. Então, quanto mais fraco for o ácido, nós utilizamos várias situações literais aqui, para que você perceba as coisas que você sabe, ou gravando, ou entendendo, não sei. A gente sabe que um ácido é mais forte, dependendo do alfa, desde que ele esteja na mesma concentração. Porque a lei de diluição de Dalton também mostra uma coisa. Que se você pegar e alterar a concentração, você altera o alfa. Ah, meu alfa é 50%. Tá, seu alfa é 50%. O meu é 80%. Poxa, fulano é fortão. Eu não falei qual foi o meu nível de diluição. Ah, poxa, eu pensei que você tinha ficado... Tu traz para mim, por favor? Eu pensei que você tinha ficado forte de uma hora para outra. Não, não. Não fiquei forte de uma hora para outra. Estou bastante diluído. Então ele está dizendo para a gente, olha, se o ácido é fraco, a base conjugada dele é forte. Se a base é forte, o ácido conjugado... Ele está no texto. Ah, então por isso é assim que a capacidade de estabilização da base faz com que essa base seja uma base fraca. Ou melhor, fraca. Porque o ácido vai ser um ácido o quê? Forte, associado a ele. Obrigadão, meu querido. Essa aguinha aqui. E vamos fechar nossa questão? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que foi do ácido benzoico. Então, qual é o Ka do ácido benzoico? 6,3 vezes 10 a menos 5. E alguma coisa tem que dar 1 vezes 10 a menos 14. Aí você faz essa continha difícil e dá 1,57 aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 10 e está ok. Verdadeiro. Fechamos? Tem mais a outra aí depois ou acabou aí a prova? Tem mais uma, não? 7. As alternativas foram embora. Ó a sétima. Essa a gente tinha feito? Não.
Questão número 7. Diz assim. Bora. Os compostos químicos que constituem o sabão, sais necessariamente de ácidos graxos. E os detergentes, aí amigo, tem N tipos de detergente. N tipos de detergente. Os mais famosos são de ácido sulfônico. Os mais famosos. Eu posso ter N tipos de detergente, tá certo? Sabão, sais de ácido graxo. Detergente, misericórdia. Consegue interagir com substâncias polares e apolares, ok? Então essas estruturas são anfifílicos ou anfipáticos. O que contribui para a limpeza de objetos e superfícies? A diferença entre esses dois materiais está na estrutura da molecular das substâncias químicas constituintes. Sendo que o sabão é formado por sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa, ácidos graxos, e os detergentes, vai ficar bem claro para você, estou lá na Baiana, nesse mesmo, eu peguei e botei, ó, que já fez a ressalva, geralmente são produzidos a partir de sais derivados de ácidos sulfônicos, que são ácidos sulfúricos que agora já chegaram na química orgânica, tem estrutura orgânica também, ligada a carbono, de cadeia longa, estruturas 2 e 3. Além disso, o tipo de cadeia carbônica do composto orgânico influencia na decomposição da substância por micro-organismos. Quem está me dizendo isso? A Baiana. Se amanhã ou depois a Baiana pegar e repetir coisas que tem nos livros, porque isso daqui todo livro de química orgânica tem, aí ela vai cobrar, pô, não tinha lido, e ela já disse para você como é que ela considera isso daqui, ó. Sendo os compostos orgânicos representados por 1 e 2 biodegradáveis e o composto 3 não biodegradável. Lembrar que a degradação é processo enzimático. Enzima é catalisador. Então se ele pega e diz para mim e fala, poxa, olha, tal coisa não é biodegradável, o que é que eu vou imaginar? Eu vou imaginar que não tem uma enzima específica. Eu não estou dizendo para você que a partir de agora, tudo que tiver, se diz, eu estava fazendo uma questão, e uma pessoa pegou e fez assim, professor, eu posso dizer que esse negócio aqui não é biodegradável? Eu falei, por quê? Porque tem ramificação. Eu falei, não, porque de repente ele é degradável exatamente porque tem. Mas eu aprendi quando tinha ramificação, não era biodegradável. Você aprendeu que detergente não era biodegradável quando tinha ramificação. Mas tem coisas que vão ser biodegradáveis exatamente porque tem, porque é aquilo ali que vai fazer com que a enzima atue nele. Eu preciso de um sistema de chave e fechadura. Então se a chave e fechadura é ramificada, o que não vai prestar? Sem ramificação. Eu não posso pegar uma coisa que é específica e virar, não, eu vou generalizar. Se tiver ramificação não vai fazer isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas vamos voltar para cá para a gente entender mais as coisas. Eu tenho estruturas aqui que formam sais de elementos do grupo 1A. Sais de elementos do grupo 1A são geralmente solúveis. Então eu tenho uma coisa solúvel em água, uma coisa solúvel em água, uma coisa solúvel em água. Então é fundamental que você tenha estruturas solúveis em água. Por quê? Porque eu vou limpar em água. Eu preciso que tenha uma estrutura que esteja associada a uma cabeça, né, que seja polar e que eu tenha a minha cauda apolar. Agora, para fazer isso, para ela ter polarização, resultado, eu tenho que liberar esses íons que estão aqui. Pronto, assim, eu já liberei o íon. Ótimo. Eu agora tenho que pedir para que nesse ambiente não tenha alguém que se prenda a essa estrutura e impeça ela de atuar. Como, por exemplo, íons cálcio, ferro e magnésio, que estão associados à água dura. Então, se a água tiver grande concentração desses íons, o Na+ sai, eles se conectam, provoca precipitação, impedindo ou dificultando o processo de quê? De limpeza.
Tá? Então esses íons vão fazer com que haja precipitação dessas estruturas. E por que eles vão precipitar, Gessinho? Porque a solubilidade é baixa. E por que eles vão se conectar com aqueles íons, Gessinho? Simples. Porque aqueles íons são cátions. E eles são o quê? Ânions. Então nós dizemos que essa cabeça aqui é uma cabeça aniônica. O que nos leva a uma outra perguntinha. Se eu quisesse, então, evitar o problema da dureza da água, eu preferiria um detergente de cabeça o quê? Não é? Falou, né, Daniel? Catiônica. Eu não teria como fazer com sabão, porque sabão é sempre de ácido graxo. Mas detergente não. Detergente eu poderia manipular o detergente, gerando estruturas que tivessem uma cauda polar e uma cabeça polar, mas a polarização dessa cabeça viesse por estruturas de cátion e não mais estrutura de ânion. Então é óbvio que não seria um detergente de ácido sulfônico, porque o de ácido sulfônico vai ser negativo, vai ser aniônico. Então eu posso optar por um sistema onde a cabeça seja uma cabeça catiônica, tá certo? E evito o problema da água dura. O que é que ele traz pra gente? Com base nessas informações e nas estruturas dos compostos químicos, é correto afirmar. Bia! Eu bati e parou e foi? Foi. Não está bem nada. Vá! A parte hidrófoba do sabão, representada em 1, associa-se a moléculas de água por ligações de hidrogênio. Hidrófoba? Hidrófoba com água não vai dar certo. E a parte hidrófila, ou seja, a cabeça, associa com a água com ligação de hidrogênio? Sim ou não? Como é a ligação de hidrogênio? Então, isso daqui seriam íon, esse, né? Seria um íon. E esse daqui seria o quê? Um dipolo. Então eu faria íon dipolo, mas faria também o quê? Qual é a condição para ter uma ligação a hidrogênio? Eu tenho um oxigênio negativo para poder atrair o meu hidrogênio que está positivo. Então ali eu tenho dois tipos de interações. As interações íon dipolo, mas eu também tenho ligações de hidrogênio. Tá? Então para ter íon dipolo puro, eu não posso ter ninguém que configure ligação de hidrogênio naquela coisa. Então ele só pode virar e falar assim, ó, faz só íon dipolo. Só faz íon dipolo. Cl menos com a água, Na mais com a água, íon dipolo. Pegou uma estrutura dessa e botou. Eu tenho íon dipolo, mas eu posso ter também o quê? Ligação de hidrogênio. Beleza, entendeu mesmo? Meu bichinho aqui? Sim. Sim? Então vamos lá. Matamos essa, não foi? Vá, o que ele disse na B? Um composto químico representado em 2 apresenta como parte hidrófila a extremidade polar, representada por SO3. Beleza, gente. Essa é a parte hidrófila. A parte polar. Foi. A existência da cadeia carbônica ramificada na estrutura do detergente contribui para a decomposição da substância química por micro-organismos. Ficou bem claro, tipo assim, lá em que nem a questão, porque ele disse assim, ó, quem prestou atenção, né? Ele fez assim, ó, essas duas é que são biodegradáveis. Essa não é. Então não é essa daqui que vai ter logo a capacidade de que o micro-organismo atue. É exatamente por ela ter, o texto pega e te ajuda a fazer a questão. Eu não leio o texto não. Tem mais. O hidrogênio do benzeno, matéria-prima para a fabricação dos detergentes, é substituído por um radical alquil representado por C12H23 na estrutura 3. Você viu aí, ó, no final da prova, ele fala, conte aí para ver se tem C12H23 no final. Porque realmente eu tenho um benzeno, vou fazer uma alquilação desse benzeno, vou botar uma estrutura alquílica aqui, e depois eu vou fazer uma sulfonação. Agora, encaixar o grupo alquilo aqui, será que é esse mesmo? Então bora só para a gente ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olha, assim, sacanagem, eu acabo um negócio aqui, você está vendo?
E você já sabe que não pode perder esse tempo que você pegou e matou o outro. Agora tem gente que tá ganhando tempo. Então é um jogo, gente. É um jogo que você tem que estar o tempo todo lembrando, eu estou no meio de um jogo, eu estou no meio de um jogo. Cara, no final, o cara tá indo embora e fala, mas conta esses cagones aqui, vai, conta. Não, vacilou. Conta aí, não, aqui o negócio aqui, eu estou desatento. Aí, pá, o cara pegou e fez. Foi? Teve mais algum? Ou acabou? Teve mais. Tem? A substância química representada em mim é obtida pela reação entre o ácido decanoico e a solução aquosa de cloreto de sódio. Você viu de novo? Pô, agora vai ser decanoico. Ele vai mandar você contar aqui, mandou você contar aqui, e você está percebendo qual é a jogada da prova e mandar você fazer isso. Contar, perder tempo. É decanoico? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não tem mais decanoico aí. E segundo, reagindo o que? Um ácido com sal? E ácido reage com sal? Reage. Teria uma reação de dupla troca. Agora tem que obedecer a alguns critérios. Por exemplo, gerar um ácido mais fraco. Outro, gerar um sal que precipite da família 1. Não vai ter precipitação nunca nesse negócio aí. Eu tenho um ácido, a reação foi o quê? Com uma base. A reação foi uma base, é uma neutralização. Eu pego um sal de ácido, eu pego um ácido graxo e faço reagir com a base do família 1A. Tanto que esse sal tem caráter básico, que eu pego um ácido graxo que é fraco e faço reagir com a base do grupo 1A. Aí fechamos. Fechamos ou não fechamos? Fechamos. Agora pronto. Dá que dá aquela paradinha.